Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor propôs em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite, e eu quero fazê-lo com muito temor, com muito respeito aos irmãos, segundo a graça do Senhor. Eu coloquei como título nesta mensagem: Ferido na casa do meu amigo. Ferido na casa do meu amigo. O nosso texto primeiro está no livro de Zacarias, o Antigo Testamento. O livro de Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 13 do livro de Zacarias, versículo 6. Glória a Deus. Eu estarei lendo na tradução Nova Almeida atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos, ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Amém. Ó Senhor, estamos diante da Tua palavra, desejosos e necessitados de receber a instrução, o treinamento, a orientação do Espírito Santo. Estamos aqui porque nós cremos que o Espírito fala à igreja. Então, Senhor, preenche as lacunas que são visíveis ao Espírito Santo, que penetra todas as coisas. Preenche com a Tua palavra. Envia-nos essa palavra com poder de cura, no espírito, na alma e no corpo, com poder de libertação, com poder de vida, com poder espiritual, espírito e vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria, irmãos, de começar esta meditação com uma pergunta um tanto impertinente, mas que você não precisa responder. Basta refletir e pensar sobre ela. Alguém aqui já foi chicoteado ou espancado a ponto de ainda ter marcas no seu corpo depois de tanto tempo? Ficou alguma cicatriz que ainda pode ser visível? Quando ainda criança, eu trabalhei em um açougue, e nessa época a gente ia até o matadouro e matava o boi, tirava o couro e trazia numa carroça para o açougue. E uma vez, desossando um boi com uma faca muito afiada, eu sofri um ferimento, que eu ainda olho para ele e vejo, só que ele não dói mais. Mas a marca, a cicatriz daquela ferida está aqui.
Além, irmãos, dos sofrimentos e ferimentos no corpo, nós também podemos sofrer ferimentos na alma, que por muitas vezes são mais doloridos e demoram mais para serem curados do que os ferimentos no corpo. Alguns dos ferimentos na alma podem nunca serem curados. Há um livro de uma escritora chamada Lise Bourbeau, e esse livro, ele tem várias versões, traduções, e é uma tradução em português, em que ela fala sobre as 5 feridas emocionais, e afirma que existem 5 feridas que impedem que a pessoa seja ela mesma, em sua essência, que impedem a felicidade, o avanço, a prosperidade da pessoa. 5 feridas na alma: a rejeição, a injustiça, o abandono, a traição e a humilhação. O sofrimento físico pode ser aliviado com o uso de um analgésico. Por exemplo, se a sua cabeça estiver doendo e você tomar algum medicamento, a dor pode passar. Se você bater a sua mão ou seu pé em um determinado lugar e ficar com um ferimento, ou mesmo hematomas, você toma um anti-inflamatório e depois de alguns dias, a sua mão vai voltar ao estado normal. Se você quebrar o seu braço, você engessa, toma medicamentos e logo o osso estará colado. Porém, para as feridas da alma, não há medicamentos humanos capazes de curar e de restaurar a alma. Eu ouvi falar de uma placa que existia numa oficina, onde estava escrito o seguinte: consertamos qualquer coisa aqui, exceto um coração quebrado. O sofrimento no corpo, como já falei para os irmãos, pode ser curado por um analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico, pode ser engessado, entre tantas outras formas de solucionar um problema de saúde. Mas para aquele ferimento que está na alma, que está no íntimo do coração, e às vezes não está na alma, está naquela região que é a divisão da alma e do espírito, que ainda não foi mapeada pela medicina, que ainda não é conhecida, onde a psiquiatria não chega, a psicologia não chega. Somente a palavra de Deus é que chega nesse lugar, nessa região que está entre a alma e o espírito.
E às vezes um problema não está apenas localizado nas emoções, está além das emoções. E para esse sofrimento, somente o Espírito Santo pode tratar e pode curar, aplicando a palavra de Deus exatamente no lugar onde há aquele ferimento. Salmo 19, versículo 7 diz: dentre tantos outros que afirmam a palavra de Deus como medicina, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Evidentemente, todos os esforços dos psicólogos e de outros profissionais afins têm o seu valor, têm os seus benefícios, e nós devemos reconhecer a importância, porém, para as feridas que foram causadas na alma pela rejeição, pela injustiça, pelo abandono, pela traição e pela humilhação, somente a medicina do céu tem poder para curar completamente e restaurar completamente. E o sofrimento na alma confunde a nossa mente, o nosso raciocínio, as nossas emoções ficam embaralhadas, o corpo padece, o nosso interior adoece. E, meus amados irmãos, quando a pessoa, ou quando nós estamos passando por esse tipo de sofrimento, a gente se sente rejeitado, a gente se sente inútil, a gente se sente um zero à esquerda e, consequentemente, nós nos procuramos nos escondermos, afastar-se de aglomerações, afastar-se de pessoas, ficar sozinho, porque a vida perde o sentido, a vida perde o brilho. Se quiser, pode chamar isso de depressão, mas às vezes não é. A depressão catalogada no índice de doenças. Há pessoas que foram abusadas em sua infância ou na adolescência, por quem mais deveria lhe proteger. Não puderam falar nada, suportaram aquilo, aquela agressão em sua solidão e ficaram com feridas que ainda não se cicatrizaram, feridas que ainda continuam a doer e a sangrar. Porque o passar do tempo não cura as feridas da alma. Só Jesus é que pode curá-las. Tenho falado, irmãos, várias vezes, que o Espírito Santo é pragmático e que ele não traz na igreja palavras inúteis ou desnecessárias. Cada palavra revelada, quando nós nos reunimos, ela tem endereço certo. É por isso que repetitivamente o Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É por essa razão
que nós não queremos pastores aqui pregando, dizendo: eu vou falar esta palavra, mas eu sei que ela não é para essa igreja. Se não é para essa igreja, por favor, não fale nesse púlpito. Pode procurar qualquer outro que aceite esse tipo de discurso. Mas nós aqui só queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós não somos curiosos. Quando nós queremos alguma coisa acessória, nós vamos para a escola de teologia, nós vamos ler um livro. Porém, quando alguém se colocar aqui de pé, é para falar o que o Espírito diz à igreja. E esta palavra é dirigida a você que está passando, ou que passou por algum tipo de sofrimento, que feriu o seu corpo, ou que feriu a sua alma, e você continua doente, porque a ferida não foi curada ainda. Você precisa compreender que em Deus existem recursos para que todas as feridas da sua alma sejam curadas. E você faça parte de um grupo de pessoas que são as pessoas mais felizes da terra. Você não precisa esperar o arrebatamento ou esperar a morte chegar para ser feliz. O Senhor Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário, Ele garantiu vida, e vida com abundância. Se você vier a Cristo, Ele vai curar as feridas da sua alma. Ele tira até as cicatrizes, para que não fiquem marcas em Deus. Existem recursos suficientes para que todas as nossas feridas sejam curadas. E se a sua alma está ferida, está machucada, está magoada, hoje mesmo você tem que abraçar o Espírito Santo, para que você e o Espírito Santo trabalhem em parceria para desprogramar essa ferida. Porque essa ferida que está aumentando, ela tem que regredir até desaparecer da sua alma. Agora, o primeiro passo é você identificar qual tipo de ferida você tem, ou qual é a ferida predominante, e onde, e quando, e por quem você foi ferido. É preciso localizar a raiz do problema. Nós não fugimos do problema, nós enfrentamos o problema. É preciso localizar a raiz do problema, porque às vezes nós começamos a olhar o mundo, olhar a vida, olhar o presente e o futuro com as lentes de uma ferida, e isso nos leva a ter uma visão distorcida da vida. Ao olhar novamente, irmãos, para o texto de Zacarias capítulo 13 e versículo 6, nós observamos certas informações que poderíamos classificá-las como autoconhecimento. Primeiro, como está no nosso texto, que está aqui nas nossas telas, primeiro, alguém foi ferido. Segundo, essa pessoa sabia a origem da ferida. Terceiro, a ferida veio
de um local inesperado. E quarto, ele sabia que suas feridas vinham de seus amigos. O Espírito Santo inspirou o profeta Zacarias para escrever esta profecia que se cumpriria cerca de 500 anos depois, para mostrar que o Senhor Jesus Cristo, em seu amor, Ele nos trata como amigos, mesmo depois que nós o ferimos. Eu creio, meus amados irmãos, que essa profecia tem como objetivo nos estimular, nos exortar, nos motivar, para que o nosso amor seja o mesmo amor do Senhor Jesus Cristo, que nos ama com amor eterno, para que cada vez que alguém nos machucar, produzindo em nós algum tipo de ferimento, seja no corpo ou na alma, nós nos lembremos que primeiramente o nosso amado Senhor Jesus foi machucado, e por causa do amor, Ele consideraria aquelas feridas causadas por aqueles que os amavam, os seus amigos. Não há nenhuma dúvida que essa profecia se refere ao Senhor Jesus Cristo. As suas mãos e os seus pés foram perfurados com pregos durante a sua crucificação. João capítulo 19 diz que era costume quebrar as pernas dos condenados à cruz para lhes abreviar o sofrimento. Mas quando aproximaram-se de Jesus e viram que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas, cumprindo-se a profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Oh, glória a Deus! E João capítulo 19, versículo 34, diz: contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. E, meus amados irmãos, essa lança foi aplicada com tanta violência que penetrou o peito e encontrou o sagrado coração de Jesus. E a ferida foi tão larga e tão profunda que em João capítulo 20 e versículo 27, Jesus disse para Tomé: põe tua mão na chaga ao meu lado. No mesmo versículo, antes dessa expressão, Jesus o convida para que ele se certificasse de outros ferimentos. Porém, para esses, Jesus disse para Tomé: põe o teu dedo aqui. Mas para o ferimento da lança, a chaga foi tão grande e tão profunda, que Jesus disse para Tomé: põe tua mão na chaga. Coloca no meu lado. Irmãos, ter o amor de Cristo em nossos corações não é um desejo paranoico, não é querer algo impossível de acontecer. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, está escrito que há um trabalhar do Espírito Santo que consiste em derramar o amor de Deus em nossos corações.
enquanto nós estamos aqui cantando, louvando, em comunhão uns com os outros, amando-nos uns aos outros, amando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando, derramando o amor de Deus em cada coração. Eu não posso ver o trabalhar do Espírito Santo no seu coração, mas eu tenho convicção, oh aleluia, que nesta noite os nossos corações já foram abertos para o Espírito Santo e que Ele derramou copiosamente, abundantemente o amor de Deus em nossos corações. É por isso que eu creio que essa profecia tem como objetivo nos estimular para que o nosso amor seja o mesmo amor do Senhor Jesus Cristo, para que cada vez que alguém nos ferir, que alguém nos machucar, nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, irmãos, estou falando isso porque há uma discussão teológica a respeito se essa frase se referia ou não ao Senhor Jesus. Sem dúvida alguma, este versículo se refere a essa dimensão insondável desse amor, para que nós, com o derramar do amor de Deus em nossos corações, nós experimentemos, conheçamos e compreendamos completamente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, para viver uma vida plena, uma vida cheia da plenitude de Deus. Davi falou sobre isso no Salmo 22, e versículo 16: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Daniel também previu, no capítulo 9 e versículo 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Isaías viu, e o registro está no capítulo 53 e versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O capítulo 13, irmãos, de Zacarias, é uma profecia a respeito da segunda vinda de Jesus. A Bíblia ensina que quando Jesus voltar, aqueles que o transpassaram e aqueles judeus que ainda estiverem vivos vão perguntar ao Salvador ressuscitado: que feridas são essas em suas mãos? Porque depois de 2000 anos, as marcas dos pregos, os furos dos pregos nas mãos do Senhor ainda estão lá, e ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Queridos irmãos, o corpo ressuscitado e glorificado do Senhor Jesus contém as cicatrizes da sua crucificação. Mesmo no corpo glorificado, porque eu e você talvez tenhamos alguma imperfeição, falta uma mão, um olho ou os dois.
mas o nosso corpo glorificado, nós estaremos perfeitos. Estou me lembrando de um sonho que uma irmã teve com aquele jovem que esteve domingo passado aqui numa cadeira de rodas, o Mateus. E a irmã disse que viu ele, um rapaz bonito, saudável, andando para lá e para cá. E ela falou, mas esse não é o Mateus? Ele teve um problema no momento do nascimento e ficou com aquelas dificuldades que os irmãos viram no domingo passado ou no outro domingo aqui. Mas depois o seu corpo glorificado será completo, perfeito, sem defeito. Porque tudo que é corruptível terá se revestido de incorruptibilidade. Agora, as cicatrizes do corpo de Jesus ainda estão no seu corpo, mesmo ele glorificado e assentado à destra do Pai. E quando ele vier, ele trará, e nós veremos aquelas cicatrizes nas suas mãos e nos seus pés. Que são, irmãos, as únicas coisas que existem no céu até agora que foram feitas pelo homem, são as feridas, as cicatrizes nas mãos, nos pés, no lado e no corpo de Jesus. E elas estarão lá por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Ele carregará essas cicatrizes. Poderíamos perguntar, e por que ele ainda tem as cicatrizes? Obviamente, se nós tivéssemos cicatrizes feitas em nossos corpos, e tivéssemos o poder de fazê-las desaparecer, não a teríamos mais. Eu conheço alguns irmãos, não vou entrar nessa seara, mas apenas para afirmar que eu conheço alguns irmãos que fizeram tatuagens, mas depois que aceitaram a Cristo, resolveram remover as tatuagens e fizeram cirurgias de laser para remover as tatuagens. Agora, as cicatrizes do corpo de Jesus ainda estão no seu corpo. E por que Jesus não faz essas cicatrizes desaparecer? Eu pensei em alguns motivos, irmãos. Obviamente, são vários, mas eu pensei pelo menos em 3 motivos. Primeiro, são marcas que nos ajudam a identificá-lo. Não será encontrado nenhum ser com marcas nas suas mãos e nos seus pés, nem mesmo os condenados, sejam condenados que foram para o paraíso, como aquele e talvez outros que tenham se arrependido, sejam condenados que foram para o inferno, eles não terão as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Mas quando nós olharmos para Jesus, nós vamos reconhecê-los rapidamente, pelas marcas das suas mãos, pelas marcas dos seus pés, pelo seu lado furado. Segundo, são marcas que para sempre nos farão lembrar do seu grande amor e sacrifício que ele fez por nós na cruz. E terceiro, e acima de tudo, as cicatrizes são mais
do que a pele e a carne machucada. A sua alma ficou marcada pela agonia ao levar sobre si os nossos pecados. Ele, na verdade, agonizou na expectativa daquilo que viria sobre ele, os pecados de toda a humanidade. E angustiou-se a tal ponto que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Assim, não haveria nenhum propósito em remover as cicatrizes de sua carne, porque as lesões e as feridas que foram causadas em seu coração e em sua alma foram maiores ainda. Eu estive pensando, irmãos, e creio que pelo Espírito Santo, que Jesus, o Filho de Deus, nunca mais será o que ele era antes da sua encarnação, do seu sofrimento e da sua morte. Para sempre, ele terá as marcas da cruz, do flagelo, no seu corpo, no seu coração e na sua alma. O autor aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 15, disse que não temos um sumo sacerdote que não conhece a nossa realidade e que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porque o Senhor Jesus experimentou fraquezas, privações, provações, e experimentou tudo, exceto o pecado. E quando o Senhor voltar em glória, resplandecente, e nós voltaremos com Ele, depois das bodas do Cordeiro, nós voltaremos com Ele, em glória resplandecente. A Bíblia diz que esse universo, ele vai se esconder do Filho de Deus, como um pergaminho se enrola. E Ele vai destruir todos os ímpios, com a glória da sua luz, e com a palavra de Deus que sai da sua boca, com o sopro da sua boca, Ele vai resgatar o seu povo do anticristo. E eles ficarão maravilhados, depois de tantos milhares de anos, porque o Messias que eles esperavam realmente veio. Mas para maior surpresa, eles notarão feridas nas mãos do Messias. E quando tiverem a coragem de perguntar o que são essas feridas em suas mãos, é interessante, irmãos, que em Zacarias capítulo 12 e versículo 10, diz que eles já saberão disso, pois quando ouviram pela primeira vez com as suas feridas, mas mesmo assim, no capítulo 13, eles vão querer ouvir por si mesmos da boca de Jesus e perguntarão: o que são essas feridas em suas mãos? Porque no capítulo 12, versículo 10 diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é de um espírito tão manso, tão sereno, tão suave e tão lindo,
que ele vai querer suavizar o golpe da sua resposta. E na sua resposta, ele já vai trazer embutida uma palavra de consolação, chamando-os de amigos. Então ele dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Queridos irmãos, há um outro lugar onde muitas pessoas foram feridas e onde muitas pessoas ainda são feridas. É dolorido dizer que esse lugar onde pessoas foram e são feridas é a igreja. Eu nunca gostei de uma frase que alguns falam, que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Eu não quero estar numa igreja dessa. Pode ser a maior catedral, eu quero estar longe dessa igreja. Eu quero estar longe dessa gente. Agora, a realidade é que algumas pessoas chegam a levar o tiro de misericórdia. A realidade, irmãos, é que muitas vezes na igreja as pessoas cantam, gritam, falam com entusiasmo, porque soa bem, porque supostamente comunica a alegria que a pessoa está sentindo por dentro. E a igreja usa essa afirmação de fé e de louvor para parecer que tudo está bem e que todos estamos cheios do Espírito Santo e estamos ardendo em chamas por Deus. Há uma palavra, eu até li esse versículo no domingo passado, no livro de Jeremias, capítulo 20, e versículo 9, onde ele diz: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Jeremias não queria mais pregar e nem profetizar. E eu entendo, quando ele não quis mais pregar e nem profetizar. Obviamente, ele não estava numa nuvem espiritual nas alturas. Ele não estava sentindo uma alegria indescritível, indizível em seu coração. Ele não estava, como disse no início deste culto, surfando em uma onda de paz. Ele não estava dizendo que Deus é grande e que Deus é digno de ser louvado. Vamos entender isso com a ajuda do Espírito Santo. Jeremias não queria pregar a palavra e nem profetizar. Não porque ele estava recuado, não porque ele tinha um espírito de desobediência. Jeremias não queria mais pregar a palavra, porque ele estava ferido. Ele foi ferido por aqueles para os quais Deus o enviou para pregar e para profetizar.
ele foi rejeitado pela religiosidade daquela religião organizada. A sua mensagem foi ignorada pelo povo daquela igreja. Ele havia derramado o seu coração e a sua alma nos relacionamentos com aquela congregação. Ele havia aberto mão de viver uma vida normal como todos os seus amigos de infância. Mas tudo aquilo resultou em que ele fosse condenado ao ostracismo, criticado, mal falado, rejeitado, ridicularizado, perseguido e amarrado por aqueles que deveriam ser seus amigos e ser seus irmãos, por aqueles que estavam dentro de uma coisa que os estudiosos, os teólogos chamam de eclésia, os chamados para fora, a igreja. Mas foi dentro dessa eclésia que ele foi perseguido, maltratado e foi ferido. E por causa dessa mágoa, ele não queria dizer mais nada sobre Deus e não queria profetizar. Queridos irmãos, as pessoas não esperam serem machucadas na igreja. Pelo menos eu não espero. Eu lembro de uma vez que eu fui maltratado por um irmão na igreja. E eu acabei não indo no culto naquele domingo. E eu fiquei lá no meu escritório. E terminou o culto. Minha mãe sabia que eu estava lá no cartório. O pastor Joel dos Santos ligou lá. E ele falou: o que aconteceu? E eu falei: irmão, naquela reunião, aquele irmão, por causa de inveja, aquele irmão era evangelista, e eu, um simples cooperador, maestro da banda, do coral, mas não tinha nenhum cargo na igreja, mas eu era o primeiro secretário da diretoria, e ele tinha a sua credencial do Belém. Ele achava que eu, com um simples cartão de membro, não podia ser o secretário, o primeiro, e ele, o segundo, estatutariamente chamado apenas só e quando for substituir o primeiro. E o pastor Joel derramou um bálsamo na minha alma, cujas palavras ficaram gravadas no meu coração. As pessoas não esperam serem machucadas na igreja. E quando isso acontece, irmãos, há uma dor muito profunda que penetra no coração de uma maneira inexplicavelmente profunda. E é bom que todos saibam que nós não estamos preparados para sermos feridos na casa dos nossos amigos. Nós não estamos preparados para sermos feridos na igreja. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que quando ele entendeu que Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 5, e versículo 16, assim, ou seja, em decorrência desse conhecimento, desse entendimento, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ele está dizendo, não julgamos ou avaliamos mais alguém pela aparência, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais deste modo. Ele está dizendo que em razão da ignorância, houve um tempo em que eles julgaram até Cristo desta maneira, porém, eles estavam errados. Então agora, ele diz, já não o conhecemos mais deste modo. O apóstolo entendeu que pela morte de Cristo, todos foram incluídos com ele na sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida. Porém, irmãos, a realidade é que dentro do corpo de Cristo existem pessoas que foram feridas profundamente e elas estão cansadas, elas estão fracas, elas estão exaustas e elas estão lutando ainda dentro do corpo de Cristo, mas sem a plenitude da alegria e da comunhão e da unidade que o Senhor Jesus prometeu que haveria na sua igreja. Esta é uma realidade, e aceitando tristemente essa realidade, alguns deixam a igreja tristes, amargurados, hostis, e nunca mais voltam para a igreja. São filhos e filhas de Deus que foram feridos na casa dos seus amigos, não pelo poder do fogo do inimigo, não por setas envenenadas ou por dardos inflamados, mas foram feridos pelo fogo amigo. Foram feridos dentro da eclésia por setas envenenadas, mas não do inimigo. As setas do Salmo 140 e versículo 3, que são línguas como línguas de serpente, línguas que têm veneno de víbora sob os lábios. Eu quero dizer a você, cuidado com esses tipos, porque as palavras são virulentas, estão carregadas de vírus, e ao ouvi-las, elas podem trazer infecção espiritual para os seus ouvidos. Em nome do Senhor Jesus, afaste-se dos tais, como quem corre de uma serpente. Depois, há aqueles que foram feridos, mas permanecem na igreja, estão dentro da igreja, porém não fazem mais parte da igreja, porque eles estão nem com calor e nem com frio. Eles estão em um estado de choque espiritual, porque foram feridos na casa dos seus amigos, por fogo amigo na igreja. E há aqueles que colocam uma máscara e batem palmas, porque é a igreja, e cantam todos os hinos, porque é a igreja,
e gritam e falam em línguas, porque é a igreja, e é isso que se espera de alguém que está na igreja. Porém, se você parar para conversar com ele e perguntar como realmente estão se sentindo por dentro, se o Espírito Santo lhe der capacidade espiritual para vê-lo por dentro, você vai encontrar um coração abatido, um coração perfurado. Você vai encontrar um coração gritando, um grito agudo, angustiado e implorando: eu fui ferido na casa dos meus irmãos, por favor, alguém me ajude. Mesmo assim, eles ficam tentando permanecer na igreja, na esperança de que o problema simplesmente desapareça. São pessoas que tentam enterrar a sua dor, e muitos podem até mascarar a dor com sucesso, até que sejam novamente feridos. Queridos irmãos, eu não estou teorizando, eu estou falando de uma dor que vi acontecer com muitos irmãos. Eu estou falando de uma dor que eu mesmo vivi muitas vezes e que ainda vivo, ferido na casa dos meus amigos. Eu não estou falando de pessoas super sensíveis, pessoas que para falar com elas, você tem que medir cada palavra, você tem que pisar em ovos, porque ele é muito sensível, ele pode ficar agastado, ela pode ficar desapontada. Não estou falando dessa elite super sensível, que tem o coração exposto, que não pode ser tocado. Estou falando de pessoas que procuram viver a vida em Cristo, pessoas que têm sede de Deus, pessoas que estão dispostas a dar os seus bens, que estão dispostas a dar as suas vidas. Pessoas que sabem que estão destinados a serem mais do que atualmente vivem em suas vidas. Pessoas que desejam mais comunhão, pessoas que desejam mais amizade no corpo de Cristo, mais relacionamentos, mais compromisso. Pessoas que vieram para a igreja como o último lugar onde poderiam ir, porque já foram em todos os lugares possíveis e imagináveis e não encontraram nada. E quando ouvem falar que na igreja há amor, eles vão a esse único lugar que existe no mundo onde há amor. Porque não há amor nas universidades, não há amor nos hospitais, não há amor nos centros prisionais para recuperação de pessoas. O único lugar na face da terra onde há amor é a igreja. Mas muitos chegam lá e não encontram o que esperavam. Não encontram aceitação, não encontram compaixão, não encontram compreensão, não encontram perdão. Em vez de amor, elas são feridas. São feridas pelo fogo amigo.
pessoalmente, irmãos, e pela misericórdia de Deus, eu estive na igreja durante toda a minha vida. Porque a igreja é o único lugar que eu conheço. Eu não vou apresentar ou me apresentar aqui como nenhum santarrão para dizer para os irmãos que eu não tentei o mundo, mas eu vi que a igreja é o meu lugar. Glória a Deus! No entanto, irmãos, ao longo dos anos, eu tenho experimentado algumas coisas contraditórias na igreja. Por favor, me entendam. Eu amo a igreja, porém, existem algumas partes dela que eu não amo. A palavra que eu posso, a única palavra que eu posso usar é o antônimo de amar. Eu amo o povo de Deus de todo o meu coração, mas ao longo desses anos, eu fui muitas vezes magoado e ferido por alguns dos homens que se acham santos homens de Deus, e algumas das mulheres que se acham santas mulheres de Deus, e alguns dos ministros que se proclamam ministros do Evangelho. Evidentemente, eu conheci santos e santas da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo. Eu conheci aqueles homens do capítulo 11 de Hebreus, e aquelas mulheres dos quais o mundo não era digno deles. Onde eles estão? Os do nosso século estão na igreja. Mas sinceramente, por muitas vezes fui enganado, fui caluniado pelas costas por pessoas que se diziam salvas e remidas pelo sangue de Jesus, mas que estavam prontas para dar o beijo de traição de Judas. Eu quero dizer para os irmãos que se isso não for corrigido, que se esse tipo de comportamento não mudar, que se isso não for controlado, a igreja terá em suas mãos o sangue de muitas pessoas. Pessoas que estão sendo feridas pela igreja ou por pessoas da igreja. E isso é perigoso, irmãos, porque faz com que o pensamento daqueles que foram feridos seja afetado. E quando o pensamento deles é afetado, ele começa a operar no resultado daquela dor. Em muitas chacinas, a gente ouve o testemunho de um vizinho, mas ele era uma pessoa tão calma, ele era uma pessoa tão boa, ninguém imaginava que ele fizesse uma coisa daquela. É porque ele foi ferido. E ele começou a pensar e a operar segundo aquele afetamento da sua dor. Há um grande número de pessoas hoje que são os chamados desigrejados, porque ficaram com raiva da igreja. E alguns, além de ficarem com raiva da igreja, ficaram com raiva de tudo que é associado à igreja, até com raiva de Deus.
Se você nunca se machucou na igreja, então você não sabe do que eu estou falando. Mas para aqueles que já foram feridos, que já foram magoados na igreja, isso é para você. As feridas, como já disse, irmãos, recebidas na igreja, ou recebidas do povo da igreja, são feridas dolorosas e são feridas extremamente profundas, porque nos pegam desprevenidos, e não há nada pior do que um soco, um murro, quando você não está esperando isso chegar. A igreja tem que ser um lugar de abraço, a igreja tem que ser um lugar de cura, a igreja tem que ser um lugar de aceitação. E é isso, irmãos, o que nós queremos e o que nós vamos trabalhar, orar, jejuar, pregar, para que esta igreja seja isso. É para isso que o Senhor deu para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutor, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura do corpo de Cristo. Eu quero encerrar esta palavra, irmãos, com 3 propostas. A primeira é pedir para que você olhe para suas mãos, para ver se elas têm marcas de sangue, de um irmão que você feriu com suas palavras, e rogar ao Senhor o perdão, e rogar a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a benevolência do Senhor. Eu estou falando isso por uma obrigação. Eu não quero comparecer diante do trono de Deus e ser cobrado de que o Espírito Santo me motivou a falar isso e eu me omiti. Seja pela circunstância que for, cada um de nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então olhe para as suas mãos. A segunda é novamente apresentar o texto de 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 16 e convidá-los para fazer um pacto com Cristo nesta noite, nos termos da sua palavra. Assinar embaixo desse versículo: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ou seja, não julgamos ou avaliamos mais ninguém pela aparência. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. E a terceira é orar pela cura daqueles que, assim como eu, foram feridos por pessoas dentro da igreja. Mas antes de orar, eu preciso recordar 3 coisas. A primeira, a profecia de Isaías capítulo 53 e versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você precisa entender que na cruz o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele sofreu para que eu e você tenhamos alívio.
Ele pode aliviar essa dor das nossas almas. Aproxime-se a Deus nesta oração que nós vamos fazer. Abra o seu coração, ou numa expressão mais falada, rasgue o seu coração diante dele. Acredite, creia que por meio da sua oração o Senhor vai manifestar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua vida, e você tomará posse dessa graça, dessa misericórdia. É tudo o que você precisa. E a terceira coisa a ser lembrada é que o Espírito Santo tem derramado e está derramando o amor de Deus em nossos corações, para que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, quando ele foi ferido na casa dos seus amigos. Ó Senhor, segundo a tua determinação, eu entreguei esta palavra nesta igreja, e também eu fiz, Senhor, de maneira mais ampla pela internet, para agora e para depois. Cura, Senhor, os corações feridos, corações machucados. Toca-nos poderosamente. Precisamos deste toque em nosso espírito, alma e corpo, para que a cura, Senhor, ela seja total, ela seja plena. Há pessoas, Senhor, que trazem feridas que foram causadas pela rejeição, feridas que foram causadas pelo abandono, pela humilhação. Toca, Senhor, no íntimo desses meus irmãos e irmãs. Sara, Senhor, essas feridas, para que estanque o sangue, a dor, ou até mesmo a putrefação. Ajuda, Senhor, a cada um naquilo, Senhor, que lhe feriu, que lhe magoou. Dá, Senhor, também o entendimento, a compreensão, porque algumas dessas feridas foram causadas em tenra infância, ou em um estado que a pessoa não compreendeu, mas os efeitos continuam presentes, sem que sequer elas saibam quais são as causas. Nós queremos verdadeiramente que esta noite é uma noite de honra, uma noite de cura. Ajuda, Senhor. Há pessoas que trazem feridas por causa do assassinato de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã. Alcança, Senhor, este coração nesta noite. Tira, Senhor, esta ferida, porque tem machucado. Os anos passam, mas parece que foi ontem. Apaga, Senhor, esta imagem de violência. Apaga, Senhor, esta imagem de sangue. Oh, aleluia. Cremos verdadeiramente que o Senhor escolheu esta noite para quebrar, para destruir esse jugo,
Creio que o Senhor escolheu esta noite para soltar prisioneiros. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós nos colocamos em Tua presença com humildade, reconhecendo que nem sempre as nossas palavras foram as melhores palavras que nós pronunciamos. Que vez ou outra pronunciamos palavras que não deviam ser pronunciadas e ferimos alguém, magoamos alguém. Mesmo que nós não tenhamos um nome específico, porém alguns têm nomes específicos de pessoas que foram feridas e de outras que foram escandalizadas. Humildemente nós te pedimos perdão pelo nosso comportamento. Não demos atenção quando deveríamos ter dado atenção. Espalhamos rumores quando não devíamos ter feito isto. Dá-nos santidade, para que a nossa boca seja uma fonte de água viva, para que da nossa boca somente saiam palavras que edifiquem, palavras que curem, palavras construtivas, palavras que abençoem, palavras que salvem, palavras que levantem, palavras que bendigam. Afasta da nossa mente, do nosso coração, toda palavra maldizente. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tuas mãos, como servos, prontos a realizar tudo quanto o Senhor determinar. Em nome de Jesus, pedimos humildemente, recebe-nos, Senhor, como servos Teu, na Tua seara, em prol, Senhor, do Evangelho, em prol, Senhor, da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão, por favor, e diga comigo, amém. Fique com a sua mão levantada e glorifique ao nome do Senhor Jesus, porque Ele escolheu esta noite para nos abençoar. Ele escolheu esta noite para nos perdoar. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Agradeça a Deus, renove a sua aliança com Ele. Oh, glória a Deus. Há uma coisa nova de Deus para a sua vida. Há uma coisa nova de Deus para esta igreja. Há uma coisa nova de Deus para a Zona Norte, para São Paulo, para o Brasil. Há uma coisa nova de Deus.